O que eu vou propor aqui para vocês é uma visão da escolha amorosa diferente. Num primeiro momento, vocês vão ter um estranhamento. Vocês vão falar assim, opa, peraí, não é nada disso do que o André está falando. Por quê? Porque o que eu vou passar para vocês é não é algo que eu tirei da minha cabeça, do nada. É algo que vem de um trabalho, né? O que eu estou trazendo para vocês é uma coisa que é verificada empiricamente no consultório, na clínica. E o consultório, ele é um microcosmos desse macrocosmo que nós vivemos. O consultório, ele é uma fotografia da vida, do mundo. Então, ao falar dessa minha experiência clínica, automaticamente eu estou falando para quem não faz terapia, eu estou falando para quem está vivendo essa questão dos relacionamentos amorosos fora da clínica. Então, estou falando para todo mundo. Só que no início vai causar um certo estranhamento. Por quê? Porque o que eu estou passando para vocês é um conhecimento que tem uma profundidade. E se você está numa visão assim mais rasteira, se você está numa visão mais rápida dessa questão amorosa, você vai olhar isso e vai falar assim, o que o André está falando não tem nada a ver. Então, o que eu vou falar aqui exige que você tenha um pouco de consciência de si, da sua história de vida, da sua família. Então, o que eu vou falar aqui exige um pouco que você tenha um pouco de profundidade sobre você mesmo e sobre a sua história. Então, quem está tocando a vida num batidão, sem consciência de nada, vai olhar o que eu estou falando e vai falar assim, pô, esse cara está viajando, esse cara não está falando nada com nada. Então, essa é uma live que exige um pouco de profundidade, um pouco de aprofundamento nessa questão. O que é o fundamental nessa questão da escolha amorosa? Não é por acaso. Não é por acaso. Isso é fundamental. Não é por acaso. Isso não se deu por acaso. Você atuou e você atua e você está atuando nessa questão da escolha amorosa. Eu tava lá num barzinho, eu tava lá numa festa, eu tava lá num aniversário e eu conheci essa pessoa. Então foi por acaso. Não é por acaso. No meio de 10, eu sempre gosto de falar isso, no meio de 10, no meio de 100, você vira e fala assim, é este aqui. Você escolhe, você seleciona. E há um grau de precisão muito grande nessa seleção que você faz. Só que o que acontece? Essa escolha que você pratica é uma escolha inconsciente. Você é responsável por ela. Veja bem, não é porque a gente fala assim, como é algo inconsciente em mim, eu não tenho responsabilidade nenhuma sobre isso. Não, é algo inconsciente e você tem total responsabilidade sobre isso. É você que está fazendo, é você que está escolhendo, só que você não tem consciência do que você está fazendo. Bom, então aí já dá para nós como que é o tratamento. Como que é o tratamento? Eu tenho que trazer isso que está inconsciente na minha vida para a minha consciência. Eu preciso ter consciência do que eu estou fazendo com a minha vida. Eu preciso ter consciência do que eu estou fazendo com a minha vida amorosa. Então a vida amorosa é assim. Você chegou na vida adulta, você passou ali pela infância, pela adolescência, chegou na vida adulta e você vai começar então a viver a sua vida amorosa. Você vai começar a viver a sua sexualidade, você vai começar a viver a sua vida afetiva. E aí você vai começar a realizar escolhas. Você vai começar a realizar escolhas. Você vai escolher uma pessoa para namorar, você vai escolher uma pessoa para se relacionar e daqui a pouco você vai escolher uma pessoa para casar. Como você realiza essa escolha? Então, você não faz essa escolha, só baseado no amor. Então o amor está aí, o seu coração está aí para ser aberto, para viver o amor. Só que quando nós vamos viver o amor, vem a galope, junto com tudo isso, toda uma questão do nosso passado. Então é como se fosse ali uma espécie de trem. Então você é esse maquinista desse trem, só que esse trem ele tem inúmeros vagões engatados, né, junto ali com o maquinista.
Então você está chegando na sua vida adulta para fazer a escolha amorosa, só que existe toda essa rabiola atrás de você, entendeu? Que é o quê? Que são esses vagões do seu passado que você está trazendo. Ah, mas André, eu não quero trazer esses vagões. Eu não quero trazer isso comigo. Eu quero ir lá fazer a minha escolha amorosa sem trazer essa mala aqui do meu passado junto comigo. Mas você carrega essa mala. Por que você carrega essa mala? Porque essa mala é uma mala do seu passado. Ah, mas eu não queria ter passado. Mas você tem passado. Você tem passado. O passado está dentro de você, está dentro de mim, está dentro dos outros. Não tem como a gente pegar uma borracha e apagar esse passado. Então o amor está aí para ser vivido, o seu coração está aí para ser aberto, só que a hora que você vai viver, esse passado começa a fazer um desvio do amor. Esse passado ele começa a trazer para a sua vida amorosa sintomas, patologias que você não queria viver. Você não queria viver aquilo. Então, quando você vai fazer a escolha amorosa, você inconscientemente, você fala assim, mas André, eu não conheço esse cara, eu não conheço essa mulher, eu não conhecia, eu não sabia como ela é. Você não sabia conscientemente. Mas o seu inconsciente, o nosso inconsciente, ele seguia muito pela esfera emocional. Então a nossa escolha é uma escolha emocional feita pelas nossas emoções. Então por que este aqui dá tesão, eu tenho tesão, e esse aqui eu não tenho tesão? O que ocorre? Então são as nossas emoções que estão tomando conta dessa escolha. Só que nós não temos consciência disso. Então quando você vai realizar a escolha amorosa, você vai buscar, sem perceber, alguma coisa de familiar. Existe algum faro emocional que você tem, que é inconsciente, você não percebe, que você vai buscar nessa parceira, nesse parceiro, alguma coisa de familiar. E essa pessoa vai fazer com você uma espécie de encaixe, que você vai reviver emoções, um clima emocional que você viveu na sua infância dentro da sua família de origem. Ah, André, você tá brincando. André, você tá louco. André, para, você viajou completamente. Não estou viajando, isso é uma coisa empírica que nós verificamos no consultório. Eu preciso só de um tempo com o paciente para que eu vá percebendo um pouco da história de vida desse paciente, para que eu vá percebendo um pouco. Uma coisa também importante, que a gente tenha consciência do nosso pai e da nossa mãe. Às vezes nós não temos consciência. Nós vivemos dentro daquele ambiente familiar e você não sabe quem é o seu pai, você não sabe quem é a sua mãe. Você tem uma ideia, o meu pai foi assim, mas o seu pai não foi assim, seu pai foi completamente diferente, você não percebeu. Minha mãe foi assado. Não, sua mãe não foi assado, sua mãe foi de outro jeito e você não se deu conta. Então, esse tipo de análise é uma análise que exige profundidade, ela exige uma esfera de autoconhecimento maior. Então, você tem que ter um conhecimento da sua história de vida, principalmente dessa história de vida antiga, e você tem que ter um conhecimento de como foi o seu pai, né, de como ele foi, que tipo de personalidade ele tinha, que tipo de gênio ele tinha e como foi a sua mãe. E também algo importante da gente perceber é como foi esse relacionamento do pai e da sua mãe. Mas André, o que tem a ver o relacionamento do meu pai e da minha mãe? Meu pai e da minha mãe eles são pessoas que são diferentes de mim. Eu não tenho nada a ver com isso. Verdade, só que você viveu dentro daquele ambiente. A sua personalidade se constituiu dentro daquele modelo familiar. Então, querendo ou não, esse trem arrasta esses vagões. Então, você está arrastando esses vagões. Então, é por isso que você sai para fazer a escolha amorosa. Você quer fazer uma escolha amorosa saudável, você quer fazer uma escolha amorosa que vai trazer para você uma parceria, uma troca, uma intimidade. E quando você se dá conta, você está vivendo uma coisa que é cheia de conflitos, que é cheia de patologia. Então nós podemos perceber na clínica um paciente, por exemplo, com 70 anos, que sempre escolheu
parceiros agressivos, que sempre escolheu parceiros agressivos. O primeiro namoradinho lá com 14, 15 anos era agressivo. Depois o namorado que teve lá na faculdade era agressivo. Depois Então o que é essa repetição? Essa repetição é exatamente esse vagão que essa pessoa está arrastando. Nós não chegamos para o relacionamento só com a parte do maquinista ali, a parte da frente do trem. Nós chegamos para o relacionamento arrastando toda essa questão, todo esse passado. Então, aí o que a pessoa faz? A pessoa começa a viver uma escolha amorosa, se decepciona, se frustra porque tem ali conflitos, tem ali sofrimento. Aí ela vive uma segunda escolha amorosa, se decepciona, se frustra porque está cheio de sofrimento. Faz uma terceira também de novo, às vezes faz um casamento, o casamento é péssimo. E aí o que a pessoa fala? Eu não acredito mais no amor, eu não confio mais no amor, eu não estou mais aberta ao amor, eu não quero mais o amor. A questão não está no amor, o amor é bom. O amor é bom. O amor é o sentimento, o amor é a intimidade, o amor é a troca. Então, o que você está vivendo não é o amor, isso não é culpa do amor. Isso é culpa de questões patológicas, sintomáticas, que você vem arrastando da sua história, da sua infância. Então, isso é fundamental. Nós carregamos o nosso passado. O nosso passado não passou, o nosso passado está vivo dentro de nós. Ah, mas André, então qual é a solução? A solução é você fazer a ideia socrática lá, o conhece a ti mesmo, é você olhar a sua história de vida, é você ter consciência desse modelo familiar que você percebeu, para que você possa, trazendo tudo isso à sua consciência, você praticar uma transformação. Então as pessoas falam assim, a questão da escolha amorosa, não sou eu que estou escolhendo, porque eu não queria isso que eu estou vivendo. Eu queria uma outra coisa e eu não sabia que essa pessoa era assim. Então por isso que a pessoa acredita que não é ela que está escolhendo e que essa escolha se dá meio que por acaso. Você, dentro de você, lá no seu profundo, você quer viver o amor. Mas a hora que você sai para fazer a escolha, você escolhe outras coisas para você. Por que você escolhe outras coisas? Porque você está preso nessa rede sintomática, nessa rede patológica, que te prende a esse passado. Então é uma live rápida, uma live curta, que é para que vocês entendam. Eu fiz um curso de 12 aulas falando sobre esse assunto. Na minha bio tem uma aula também falando um pouco sobre esse assunto, uma aula avulsa. Então tem o curso todo de 12 aulas, tem essa aula avulsa, mas isso é uma coisa que também que eu vou sempre... Isso é uma coisa que eu vou sempre trazer aqui, trazer no carrossel, trazer como conteúdo aí para vocês, porque essa é uma questão fundamental e é uma questão que traz muito sofrimento e a pessoa começa a se decepcionar com o amor. Fala assim, então eu não acredito mais no amor, o problema está no amor. Nunca, como é que o amor vai ser o problema? O amor nunca é o problema. Nós temos que caminhar na direção do amor. Só que nós temos que resolver esses impasses que nós carregamos dentro de nós por causa das questões do nosso modelo familiar, do modelo familiar que nós pertencemos. Então, apesar desse modelo familiar ser um modelo familiar que não foi saudável, nós carregamos isso dentro de nós e temos uma tendência a repeti-lo. Então não é só uma questão assim, como meu pai era de um jeito, eu vou buscar um homem que é igual ao meu pai. Então existe isso, essa semelhança, mas não é só isso. Você vai repetir um clima emocional daquilo que você viveu, principalmente nos 5 primeiros anos da sua vida. Então essa é uma questão fundamental que exige, para que você perceba que isso é real em você, isso exige que você tenha uma consciência profunda da sua história de vida e do modelo familiar a que você pertenceu.